Olá, meus irmãos. A paz de Jesus Cristo a todos. Hoje estamos trazendo 7 igrejas do Apocalipse. Peço que você se inscreva, caso seja novo ou nova por aqui, para não perder os outros vídeos, e ative o sininho das notificações. Deixe também o seu like para nos ajudar e para que o YouTube o recomende para mais pessoas. Então, sendo assim, vamos ao vídeo. As igrejas descritas no livro de Apocalipse eram as 7 igrejas da Ásia Menor, no Império Romano. E elas estão descritas no livro 2 e 3 deste livro bíblico. Hoje em dia, a Ásia Menor é a região ocidental da Turquia. Elas eram 7 igrejas muito relevantes da igreja primitiva, sendo elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Em primeiro lugar, devemos entender que o número 7 no livro de Apocalipse representa algo completo, plenitude e perfeição. Por isso nos é mostrado neste livro as 7 igrejas, como também 7 estrelas, 7 castiçais, 7 cartas, 7 selos, 7 ais, 7 parábolas, 7 trombetas, entre muitas outras coisas. Tudo isso para nos mostrar que algo está em sua totalidade. Assim, essas 7 cartas às 7 igrejas nos mostram 7 períodos da história da igreja que ficará inteiro com os eventos referentes à última carta, ou seja, a igreja de Laodiceia. No capítulo 1, versículo 11 de Apocalipse, João é instruído acerca de 7 igrejas da seguinte forma, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse 1, versículo 11. O objetivo dessas cartas às igrejas era de corrigi-las de seus erros ou elogiá-las por suas atitudes. Essas 7 cartas tinham uma estrutura que era a apresentação, ou seja, onde Jesus Cristo se apresenta às igrejas, dizendo quem falava com cada uma delas. O elogio, onde o Senhor diz quais são as boas obras e qualidades daquela igreja. Uma advertência, onde o Senhor repreende a igreja por seus erros. E por fim, essas cartas terminam com uma promessa e recompensa do Senhor a essas 7 igrejas. A mensagem que essas 7 igrejas nos passam valiam tanto para a época em que essas igrejas existiam, no tempo em que o apóstolo João viveu. Ou seja, a mensagem dessas cartas era válida para as 7 igrejas da Ásia e também para todas as outras, inclusive para as igrejas dos tempos atuais. A mensagem que elas passam vem desde o tempo das igrejas primitivas, quando houve o nascimento da igreja por meio do apóstolo Paulo de Tarso, até o dia em que acontecerá o arrebatamento. Após o apóstolo João receber a ordem de escrever as 7 igrejas, ele teve uma visão de Jesus andando no meio de 7 castiçais, e ele tinha em sua destra 7 estrelas. Os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas, e as 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas. O contexto dessa carta a essas igrejas vale para cada um de nós. Por isso, nesse estudo, vale cada um de nós refletirmos e olharmos para nós mesmos através de cada uma dessas igrejas e ver onde nós nos encaixamos. Qual igreja estamos sendo nos dias de hoje? Então, vamos observar a primeira igreja. Éfeso. O apóstolo João começa escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, lembrando de sua visão sobre o modo como Jesus se apresentou, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse 2, versículo 1. O significado da visão que o apóstolo João teve é que os 7 castiçais são as 7 igrejas descritas no Apocalipse, e as 7 estrelas, os pastores que cuidam das ovelhas de suas igrejas. Jesus cuida de cada uma das suas igrejas, e anda no meio delas, conduzindo-as e observando cada uma de suas obras e atitudes. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre a igreja de Éfeso e o seu significado. O nome Éfeso significa desejável ou permitida. Éfeso representa a igreja apostólica de 30 a 100 anos depois de Cristo. A igreja de Éfeso ficava na cidade mais importante e rica da Ásia. O povo daquela cidade era muito idólatra.
pois ali ficava situado o famoso templo da deusa Diana, ou Artemis, a deusa da fertilidade. Esse templo era uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Além do templo de Diana, haviam mais outros templos pagãos e serviam para adorar os imperadores romanos. Éfeso era a capital da região onde Paulo, Timóteo, João, Áquila e Priscila e outros cristãos da época visitaram pregando a palavra de Deus. Paulo, enquanto esteve na cidade de Éfeso, através de suas pregações, realizou grandes maravilhas e levou muitas pessoas a conhecerem o verdadeiro evangelho, se convertendo a Cristo. Jesus, em suas palavras, disse a João que escrevesse à igreja de Éfeso o seguinte: Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Apocalipse 2, versículo 2 e 3. De acordo com esse texto bíblico, podemos perceber que Jesus está sempre observando as nossas obras e atitudes. Éfeso foi muito elogiada por Nosso Senhor. Ela era uma igreja verdadeira, que ensinava a doutrina certa. Era uma igreja muito esforçada e de trabalho árduo e incansável, e não desanimava perante as circunstâncias. Era paciente e perseverante. Ela também era intolerante com os homens perversos e colocava à prova todos que se diziam apóstolos, mas eram mentirosos. A igreja de Éfeso sabia distinguir o que e quem era ou não do Senhor. Ela era uma igreja que rejeitava as obras dos nicolaítas, assim como também o Cordeiro não se agrada. Os nicolaítas eram adeptos de Nicolau, prosélito de Antioquia. Os nicolaítas eram um tipo de seita que ensinavam coisas erradas e imorais. Eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos, também prostituíam-se e adulteravam, procurando trazer o paganismo para dentro das igrejas, fazendo os cristãos tropeçarem. Eles queriam misturar a imoralidade e o paganismo com a religião cristã, algo que não era e não é aprovado por Deus. Os nicolaítas pregavam que a imoralidade sexual era boa e que cada um era dono de seu corpo e de seus prazeres, não importando ser tudo isso misturado dentro das igrejas. E a igreja de Éfeso detestava essas práticas e atitudes. Os cristãos daquela época não aceitavam essas coisas dentro da igreja, pois ali era um local santo. A igreja de Éfeso era uma igreja muito esforçada e não deixava de fazer a obra de Deus por qualquer coisa. Mas em um momento começou a falhar. Ela estava deixando que o seu primeiro amor se esfriasse. Os crentes de Éfeso daquela época estavam mais ligados ao dever do que à devoção. Eles permaneciam fiéis à doutrina da igreja, mas faltavam neles amor que um dia demonstraram no começo da igreja. Eles estavam seguindo e fazendo a obra de Deus por fazerem, e não por amor, com aquele mesmo fervor do início. E Jesus faz uma crítica e recomendação a esta igreja. O propósito de Cristo não era fazer uma crítica destrutiva para desanimar os cristãos, muito pelo contrário. O propósito de Cristo era fazer uma crítica construtiva para a igreja de Éfeso, a fim de reanimar aqueles crentes e o edificar. E a recomendação de Jesus a essa igreja é que ela voltasse ao primeiro amor, abandonando aquele sentimento de obrigação de fazer a obra de Deus por fazer, e se arrependessem de seus atos para que viessem a receber sua recompensa. Mas Jesus também advertiu aquele povo de que se eles falhassem e não dessem ouvidos à advertência recebida, ele viria e tiraria o seu castiçal de seu lugar. Você encontra em Apocalipse 2, versículo 5. Isso significava que, como congregação local, a igreja de Éfeso passaria a não mais existir. Jesus daria um fim naquela igreja caso eles não voltassem ao primeiro amor, a buscarem a face de Deus com fervor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 4
e 7. A mensagem a esta igreja termina com a frase: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Jesus fala claramente que todo aquele que tiver ouvidos deve ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta, como já foi dito anteriormente, serve para nós nos dias de hoje também. Nós devemos sempre estar atentos ao que o Espírito de Deus quer nos falar. Se andarmos em obediência e fazermos as obras do Senhor com amor, poderemos um dia comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vemos muitas igrejas nos dias de hoje com as mesmas atitudes da igreja de Éfeso. Igreja que eu digo, não são templos religiosos, mas sim cada pessoa, pois a igreja somos cada um de nós. Vemos muitas pessoas que começaram bem, começaram no espírito, mas permaneceram na carne, dando lugar às coisas que não agradam a Deus, se deixando levar por práticas ruins e esfriando o seu primeiro amor, fazendo a obra do Senhor por fazerem, sem aquele mesmo amor e dedicação do início. A palavra de Deus diz: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O amor deles, porém, é o maior. 1 Coríntios 13, versículo 13. Por isso devemos prestar atenção a cada dia em nós mesmos. Se estamos no primeiro amor, fazendo a obra de Deus com fervor, buscando a face dele a cada dia, com o coração arrependido de nossas atitudes e firmes no primeiro amor, para que possamos vencer e receber a recompensa de Deus, assim como foi feita também essa promessa aos crentes de Éfeso. Jesus também nos faz essa mesma promessa de uma igreja eterna no paraíso, e não algo passageiro ou momentâneo. A vontade de Deus é que nenhum de seus filhos se percam, por isso ele nos adverte, para que possamos estar sempre andando de acordo com sua vontade, para que no final recebamos o galardão. Que possamos ser fiéis como a igreja de Éfeso, porém ligados sempre em Deus, no primeiro amor, e não somente em uma doutrina. Que nunca esqueçamos de onde o Criador nos tirou e o que Ele quer fazer por nós. Que possamos arrepender-nos e de nossas atitudes e voltar-nos para perto de Cristo. Os dias estão se findando e em breve Jesus virá nos buscar nas nuvens com poder e grande glória. Esmirna. Esmirna era uma importante cidade portuária, muito conhecida por sua beleza. Ela ficava localizada onde atualmente fica a cidade de Izmir, na Turquia, na região de Egeu. A cidade de Esmirna era uma cidade pagã, onde eles adoravam a deuses do Império Romano, como o imperador César. Nessa cidade era disputado os Jogos Olímpicos e o vencedor recebia a coroa de César. A antiga cidade foi destruída pelos lídios em 600 a.C. e reconstruída pelos gregos no final do IV século a.C. Durante o domínio do Império Romano, a cidade de Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial, conhecida como a Guardião do Templo. Ela foi a legítima cidade da Ásia a erguer um templo para a adoração da cidade romana em 195 a.C. No ano de 26 d.C., Esmirna foi escolhida como a região do templo do imperador Tibério. Ou seja, a cidade de Esmirna, pelo que podemos ver, era uma cidade bastante idólatra e leal ao imperador romano. Não encontramos na Bíblia nenhuma evidência ou informação sobre a fundação ou início da igreja em Esmirna, mas ao que tudo indica, a igreja de Esmirna foi fundada pelo apóstolo Paulo durante sua terceira viagem missionária, já que o livro de Atos dos Apóstolos diz que a palavra do Senhor foi pregada aos moradores de toda a Ásia, tanto judeus como gregos. Você encontra em Atos 19, versículo 10. A palavra Esmirna tem o significado de mirra, que também pode significar perfume ou cheiro suave. Esmirna constituiu a igreja coada ou perseguida provavelmente entre 100 a 312 d.C. Este tempo foi conhecido como a Era dos Mártires, em que muitos cristãos morreram por sua fé. A Carta a Esmirna. A Carta à Igreja de Esmirna segue com a mesma estrutura padrão da Carta de Éfeso e, consequentemente, das demais cartas de Apocalipse. A carta começa com a apresentação do autor, ou seja, do Senhor. Em seguida, um elogio da parte de Jesus Cristo ao anjo da igreja, pedindo aos cristãos que ouvissem o que o Espírito estava dizendo, e por último uma promessa a eles ligada à fidelidade da igreja. Jesus elogiou esta igreja porque eles suportaram sofrimento e todo tipo de humilhação. Jesus não repreendeu a igreja de Esmirna, apenas os aconselhou a ficarem firmes até a morte.
com a promessa de receberem a coroa da vida e não sofrerem a segunda morte. A cidade de Esmirna, como já falei, dava aos vencedores das disputas olímpicas a coroa de César, mas Jesus queria dar ao seu povo, a todo aquele que fosse fiel ao seu nome, a coroa da vida eterna. O apóstolo João começa a carta à igreja de Esmirna, declarando quem estava dizendo aquelas palavras a eles, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Apocalipse 2, versículo 8. Jesus, com essas palavras, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, queria mostrar aos cristãos da igreja de Esmirna que ele não esmoreceu diante da morte, mas sim a venceu. Eles, sendo fiéis, também poderiam vencer qualquer circunstância. Seguindo a carta que dizia: Conheço as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e há blasfêmias do que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 9 e 11. Os membros da igreja de Esmirna eram muito pobres, apesar de viverem em uma cidade muito rica. Eles eram excluídos da sociedade por conta de sua religião e perseguidos. Alguns até foram lançados na prisão por causa de sua fé. Muitos deles provavelmente perdiam seus empregos ou negócios quando declaravam sua fé a Cristo. Eles deixavam de falar César é o Senhor para proclamarem Cristo é o Senhor. E isso custava caro a cada um deles. Por isso aquela comunidade cristã era tão pobre e humilhada. Mas mesmo sendo pobres perante a sociedade, eles eram ricos no mundo espiritual. Tanto é que Jesus diz isso na carta à sua igreja: Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. A igreja de Esmirna buscava ao Senhor de todo o seu coração, e não deixavam de proclamarem que existia somente um Deus e um só Senhor. Naquela época, segundo os historiadores, havia um homem por nome Policarpo, discípulo do apóstolo João. Era um pastor ou bispo da igreja de Esmirna, o anjo da igreja, o qual Jesus citou em suas palavras. Policarpo foi um cristão fiel, muito zeloso em sua obra e que temia a Deus. Ele era um pastor exemplar. Por ele ser tão fiel a Cristo, acabou sendo queimado numa fogueira em 155 depois de Cristo. Policarpo não quis reconhecer nem acender incenso ao imperador César, não o vendo como uma divindade. Ele cria somente em Deus e permaneceu fiel a Cristo até a sua morte. Os romanos ordenaram que ele se colocasse contra Cristo para ser liberto de sua prisão e morte. Mas Policarpo disse que jamais blasfemaria contra o Senhor, a quem ele tinha servido por toda a sua vida. Policarpo foi ameaçado de ser jogado às feras ou ser queimado no fogo, mas a resposta de Policarpo foi: Ameaça-me com o fogo que pode durar 1 hora, e então se extingue, mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. Por não negar a Cristo, aos 86 anos de idade, Policarpo foi queimado vivo em uma fogueira. Sem dúvida, este foi um grande servo fiel do Senhor. Nem mesmo diante da morte negou o seu Senhor. É interessante relembrarmos que Jesus não advertiu e nem exortou a igreja de Esmirna, apenas a elogiou, consolou e prometeu uma grande recompensa após toda a provação sofrida pelos seus cristãos. O pastor Policarpo e toda a igreja viviam em uma cidade idólatra, onde o povo daquele lugar adorava os romanos e os templos de deuses pagãos. Porém, aqueles cristãos permaneceram fiéis ao Senhor. Por conta disso, por eles levarem a mensagem de Cristo por onde passavam e por não se curvarem a outros deuses, foram terrivelmente perseguidos e excluídos da sociedade. Como já falei anteriormente, a perseguição a eles foi tão grande que muitos deles tiveram que perder a própria vida, como o pastor Policarpo teve de perder a sua vida por amor a Jesus. Durante o período da igreja de Esmirna, os cristãos eram mortos nas arenas, servindo de atração para os espectadores. Muitos eram devorados por leões, alguns tinham seus corpos pendurados e eram queimados vivos em postes, servindo de tochas para iluminar os estádios, como no caso do pastor Policarpo, que foi morto numa fogueira. Alguns tinham seus corpos pendurados em praça pública.
Tudo isso para divertir a população daquela cidade. Era uma situação terrível, onde os cristãos eram massacrados de toda forma possível, mas eles permaneceram fiéis e não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Notem também que no versículo 10 de Apocalipse 2, Jesus fala sobre um período de 10 dias de perseguição que a igreja de Esmirna iria sofrer. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso nos mostra que a perseguição tinha dia e hora para começar e também para acabar. A expressão simbólica 10 dias representa um tempo completo, breve e determinado. A carta a Esmirna também é uma profecia certeira das perseguições e sofrimentos suportados pela maioria das igrejas daquela época. A última perseguição, e a mais violenta de todas, foi promovida por Dioclécio durante 10 anos. Ao todo, houve 10 grandes perseguições oficiais dos cristãos pelos imperadores romanos, começando por Domiciano em 96 d.C., quando se tornou proibido ser cristão. O imperador Domiciano se intitulava um deus e perseguiu os cristãos por um período de 10 anos intimamente aos cristãos de Esmirna, que se doavam à obra de Deus. Tanto os 10 períodos de perseguição, como os 10 anos de perseguição por Domiciano, podem ser entendidos ou interpretados como um cumprimento dos 10 dias referido no versículo 10 de Apocalipse 2. Morar na cidade de Esmirna naquele período não era nada fácil. Uma cidade onde a idolatria imperava, onde os costumes idólatras eram mais importantes do que a vida de qualquer humano. Aquele que aceitava Cristo tinha que ter muita fé em seu poder e em suas palavras para poder vencer as adversidades. E vemos que a igreja de Esmirna é refletida nos dias de hoje. Afinal, quantas e quantas pessoas em diversos países sofrem por pregarem a palavra do Senhor? Nós que moramos aqui no Brasil somos privilegiados por ainda podermos pregar a palavra de Cristo livremente. Em muitos outros países, isso já não é mais possível. Mas vai chegar um período em que isso será proibido em todo o mundo. As palavras de Cristo na carta à igreja de Esmirna ainda são tão atuais quanto foram há quase 10.000 anos. Por isso não devemos nunca deixar de falar sobre Cristo, nem das coisas boas que Ele faz por nós. Ainda que sejamos humilhados, ainda que possamos algum dia perder nossa vida por amor a Cristo, nunca devemos negar nossa fé em Deus. Devemos sempre sermos fiéis como a igreja de Esmirna, que não fracassou, mas prosseguiu levando o amor de Deus aos que precisavam. Aqueles que permanecem fiéis diante das perseguições são vencedores com Cristo. Ainda que o diabo queira perseguir a cada um de nós, ou fazer algo para nós que seja danoso, devemos lembrar sempre que a nossa recompensa se encontra nos céus, a coroa da vida dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso de nada devemos temer, apenas seguirmos buscando a face do Senhor a cada dia, pois Ele é a nossa redenção. Enfim, Esmirna foi uma igreja fiel, uma igreja humilde, muito perseguida, mas que muito agradou ao Senhor, por não desanimarem e nem negar o seu nome. Que possamos ficar firmes como os cristãos de Esmirna, não desanimando, e que jamais possamos negar o nome de Jesus Cristo. Pérgamo. A igreja de Pérgamo ficava situada na Ásia Menor. Ela ficou conhecida como a igreja infiel e também por fazer parte das 7 igrejas citadas no livro de Apocalipse, recebendo as cartas da parte do Messias, Jesus Cristo. A igreja de Pérgamo vai de 313 a 590 d.C. Pérgamo hoje é conhecida por Bergama e foi uma antiga cidade grega rica, muito bem afamada na época. Está localizada a 26 km da costa do mar de Egeu, fazendo parte hoje território da Turquia. A palavra Pérgamo é traduzida como casada e é o resultado da junção do prefixo per da palavra perversão, pervertido, com a palavra gamos, que significa casamento. Pérgamo então significa casamento pervertido. Pérgamo, como já falei, foi uma das cidades mais ricas há mais de 19 séculos atrás e ela tinha uma das maiores bibliotecas do mundo, com cerca de 200.000 volumes. Pérgamo era uma cidade extremamente idólatra. Nela havia 4 principais seitas idólatras: a de Zeus, a de Dionísio,
de Asclépio, que era cultuado como o deus da cura, simbolizado pela figura da serpente, e também a seita de Atenas. O altar de Zeus, presente naquela cidade, era o monumento mais grandioso da cidade, com mais de 12 metros de altura. Esse altar ficou conhecido como Altar de Pérgamo. O principal deus pagão de Pérgamo, o Asclépio, possuía a forma de uma serpente e tinha um santuário na cidade, de onde vinha o símbolo da medicina, que é usado até nos dias de hoje. Em Apocalipse 2, Jesus menciona aquele lugar como sendo o trono de Satanás, talvez até mesmo por esse culto à serpente que era feito pelo povo daquela cidade. No ano de 312, o imperador Constantino sonhou que vencia uma batalha. Ele acreditava que aquele sonho, na verdade, era uma visão do Senhor, o Deus verdadeiro. Então o sonho dele se cumpre. Ele realmente venceu a batalha. Constantino achou que quem lhe tinha dado a vitória teria sido o Senhor. Então ele decidiu unificar a religião daquela cidade, tornando obrigatório todos serem cristãos. Foi então que nessa época começou a haver a mistura da religião entre o paganismo e o cristianismo. As pessoas daquela cidade então começaram a ser obrigadas a se tornarem cristãs, porém sem de fato se converterem. Eles só eram convencidas da religião cristã por conta de um decreto, mas não convertidas de todo o coração, continuando com suas práticas idólatras, adorando a deuses pagãos e com suas imoralidades sexuais. Nessa época também começou a surgir práticas e doutrinas erradas a quais o Criador não se agrada, tais como oração aos mortos, adoração a anjos e santos, que é algo que Deus não se agrada, pois até mesmo os anjos se prostram diante de Deus para o adorar. Os anjos não podem receber adoração nenhuma. A adoração a Maria, que também não deve ser adorada, mesmo sendo uma mulher bendita entre todas as outras, mesmo sendo a mãe de Jesus, uma mulher abençoada, ainda assim não é digna de receber adoração, pois somente Deus pode merecer e receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Não há informações concretas sobre o surgimento ou fundação da igreja de Pérgamo, mas ao que tudo indica, ela tenha sido fundada no tempo em que o apóstolo Paulo de Társio fazia suas viagens missionárias naquela região, pois a Bíblia diz que o evangelho foi pregado por Paulo em toda a Ásia. A igreja de Pérgamo se encontrava nesse cenário, onde havia grande idolatria a deuses pagãos naquela cidade e cercada pela adoração a Satanás. A carta à igreja de Pérgamo. A carta à igreja de Pérgamo se inicia com a apresentação de Jesus Cristo, que diz: "E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios." Apocalipse 2, versículo 12. Essa apresentação de Jesus se refere como uma espada do juízo, mostrando que ele julgaria todo aquele que pervertesse o evangelho usando o seu nome. A espada indica a autoridade e o poder para julgar e castigar. Jesus não está apenas no meio da igreja, mas ele anda, observando a cada um de seus servos que fazem parte de sua igreja. Logo em seguida, Jesus elogia a igreja de Pérgamo, mostrando a eles que ele, como Senhor de todo mundo, estava observando a fé daquela igreja e vendo que eles não negavam o seu nome, mesmo no meio de tanta idolatria. "Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita." Apocalipse 2, versículo 13. A perseverança dos cristãos de Pérgamo ganhou este elogio de Jesus, pois eles foram fiéis à fé dele, mesmo que diante de forte perseguição e idolatria. Ser um cristão naquela época não deveria ser fácil, pois havia grande afronta à fé de cada um deles. Vemos isso através do que é dito no versículo 13 de Apocalipse 2, o qual acabamos de ler, onde um dos membros fiéis dessa igreja, Antipas, sofreu o martírio por conta de sua fé em Deus. Segundo algumas tradições, Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze e este foi levado ao fogo até ficar vermelho, morrendo o servo de Deus sufocado e queimado. Enfim, ainda que não seja real essa tradição, vemos que Antipas se mostrou um servo fiel até a morte e não negou o nome de Cristo, mesmo diante de todo o sofrimento e perseguição. Após Jesus elogiar a igreja de Pérgamo, ele faz repreensão a mesma por alguns descuidos dos cristãos daquela época. A igreja de Pérgamo passou a ceder às artimanhas do inimigo,
Satanás passou a contaminar a Igreja de Cristo para tentar acabar com ela lentamente, provocando a união do paganismo com o cristianismo. Algumas pessoas daquela igreja passaram a seguir a seita dos nicolaítas. Alguns dos crentes daquela igreja começaram também a participar de rituais idólatras e imoralidade sexual. Alguns ainda permaneciam fiéis, porém outros deixaram seu coração se corromper por conta do exemplo ruim que aquela cidade passava e acabaram se misturando com o mundo. Alguns cristãos daquela época começaram a seguir também a doutrina de Balaão. No Antigo Testamento nos é mostrado que Balaão foi alguém que montou um plano para conduzir Israel à imoralidade e à desobediência contra Deus. Você encontra em Números, capítulos 22 ao 25. E em Números 31, versículo 16 diz: Eis que essas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel e transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Vemos o quanto a doutrina de Balaão era ruim perante os olhos do Senhor. A doutrina de Balaão encorajava que os casamentos fossem corrompidos, sendo misturados com o mundo pagão, o que resultava em imoralidade e idolatria. Na igreja em Pérgamo, alguns crentes faziam como Balaão, incentivavam o povo a se misturar em outras religiões, até participando de idolatria e de prostituição. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Apocalipse 2, versículo 14 e 15. Alguns dos cristãos daquela época se acovardaram diante de tanta idolatria naquele lugar. Eles já não se importavam mais com o pecado, nem combatiam a ele. A tolerância entre o sagrado e o profano era bem-vindo na igreja de Pérgamo. Havia espaço para o mundo e as coisas de Deus naquela cidade. Os cristãos passaram a se corromperem, se misturando com o mundo, praticando essas imoralidades, pensando que Deus não estava vendo, ou até mesmo por estarem perdidos, sem entender se aquelas práticas agradavam ou não ao Senhor, pois o mundo já estava tão ficando dentro da igreja que nem mesmo alguns dos cristãos sabiam o que era ou não pecado. Eles estavam com um pé no mundo e o outro na casa de Deus. Jesus então chama a atenção daquela igreja, os exortando a se arrepender e mudar seu comportamento. Caso contrário, o próprio Cristo iria batalhar com a espada de sua boca contra aqueles que continuassem naquela prática mundana. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2, versículo 16. A carta à igreja de Pérgamo termina com uma promessa linda da parte do Senhor àquele que vencer a todas aquelas adversidades. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2, versículo 17. Como em todas as 7 cartas, Jesus pede que todos os seus servos dessem atenção devida à sua palavra, pois quando ouvimos a voz e as palavras do Senhor, só temos bênção a receber da parte dele. O maná escondido que Jesus fala nessa carta representa o alimento espiritual que todos nós, nascidos em Cristo, necessitamos. E Jesus quis dizer nessa carta que todo aquele que vencesse as mentiras e enganos daquela cidade idólatra, ele daria o sustento para estes. Jesus é o maná vindo dos céus, dado pelo Criador a cada um de nós. Ele nos sustenta e nos dá a vida. Já a pedrinha branca é uma prática vinda desde os tempos dos juízes. Na cidade de Pérgamo havia um famoso tribunal onde as pessoas eram julgadas. O juiz tinha 2 pedrinhas, uma branca e uma preta. Quando ele ia julgar alguém, se a pessoa fosse absolvida, o juiz lhe mostrava a pedra branca, mas se a pessoa fosse condenada, recebia a pedra preta como simbolismo da sua condenação. E vemos nessa promessa de Jesus que ele dará ao que vencer uma pedra branca e um novo nome escrito nela. Isso significa que cada um de nós que formos fiéis a Cristo até o fim, receberemos a recompensa dele e a absolvição de Cristo, simbolizada pela pedra branca. A pedra branca também é vista como símbolo de purificação, justificação e santificação. Ou seja,
Todo aquele que permanecer fiel receberá essa pedra branca como um novo nome vindo do Criador. Novo nome é o nome de Cristo, e indica que o vencedor pertence a Ele. Muitas pessoas hoje em dia estão agindo como a igreja de Pérgamo, querendo unir o mundo com a casa de Deus, colocando coisas dentro da igreja que não agradam a Ele. Muitos estão como os crentes de Pérgamo, com um pé na igreja e outro no mundo, agindo como se o pecado não fosse mais pecado. E Deus é puro, e Ele busca santidade e verdadeiros adoradores. Muitas pessoas têm caído nessa mesma armadilha de Satanás, dando ouvidos a falsos profetas e adotando a metodologia satânica, a mesma que afetou Israel para enfraquecer a Igreja de Cristo em Pérgamo. Devemos sempre olhar para nós mesmos e analisarmos nossas atitudes, observamos onde estamos caindo ou errando. Ninguém é perfeito, mas devemos buscar a santidade a cada dia, nos arrependendo de nossos erros e nos voltando para Deus. Enfim, a carta de Pérgamo nos mostra o quão importante é sermos fiéis a Cristo e tratarmos com pureza o seu Evangelho. Quando somos fiéis, obedientes e temos zelo pelas coisas de Deus, recebemos grandes bênçãos dele. Porém, quando andamos no pecado, agindo conforme nossas próprias vontades, saímos derrotados e recebemos o juízo do Eterno. Por isso devemos sempre estudar a palavra do Senhor para não sermos enganados pelo maligno. O que ele quer é somente isso: fazer esse casamento entre o profano e o sagrado, a fim de destruir os cristãos fiéis e levar essas almas para junto dele ao inferno. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4, versículo 6. Quando buscamos conhecer a palavra de Deus e seguimos as suas leis, conquistamos uma nova vida, uma vida com Cristo, vivendo o melhor de suas promessas. Que possamos ser uma igreja diferente da igreja de Pérgamo. Que não venhamos tolerar o mundo, nem cair nele, pois Deus quer que sejamos santos como Ele. Que possamos buscar sua face e conhecer a verdade, a única que pode nos libertar de todas essas mentiras. Sardes. Sardes foi uma antiga cidade que fazia parte da Lídia, onde hoje está localizada na vila turca de Sarte. Sardes é uma das 7 igrejas que recebeu da parte do Senhor Jesus uma carta que está registrada no livro de Apocalipse, capítulo 3. A palavra Sardes vem do grego sardes e do antigo persa esparda, e pode significar aquele que permanece ou aquele que escapa. A cidade de Sardes era muito antiga, uma cidade magnífica, no alto de uma colina e com muitas muralhas. Os moradores daquela cidade se gabavam pelo fato de a cidade ser uma fortificação inabalável. Eles acreditavam que pelo fato da cidade estar sob uma forte elevação, nenhum inimigo chegaria até eles, e assim se tornaram autoconfiantes e soberbos. Sardes foi construída sobre uma rocha, provavelmente em 1150 a.C., Ela ficava numa elevação de cerca de 500 metros. A cidade de Sardes foi escolhida pelo rei Creso da Lídia como capital de seu reino. Ele acreditava que o seu tesouro estaria bem guardado e sem risco nenhum ali, mas por negligência dos soldados de Sardes, que acabaram dormindo durante a vigília, ela sofreu algumas invasões e entrou em decadência no século seguinte, mostrando que não era tão forte como os moradores dali acreditavam ser. A cidade, que era tão orgulhosa, acabou caindo nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 529 a.C. Passados alguns anos, em 218 a.C., Antíoco Epifânio tomou o poder novamente da cidade de Sardes, do mesmo jeito que antes, se aproveitando da arrogância dos moradores dali e da falta de vigilância dos seus soldados. No ano 17 d.C., Sardes teve uma parte de sua destruída por conta de um terremoto e foi novamente construída pelo imperador Tibério. Sardes era uma cidade muito idólatra. Assim como as cidades anteriores a qual Messias enviou as cartas, em Sardes a religião predominante era romana, e a cidade cultuava a Ártemis. A igreja de Sardes, ao que tudo indica, tinha sido também criada pelo apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária àquele local, já que a Bíblia diz que a palavra do Senhor foi anunciada em toda a Ásia. Você encontra em Atos 19, versículo 10.
A carta à Igreja de Sardes. A Igreja de Sardes, assim como as outras igrejas, exceto Esmirna e Filadélfia, a qual veremos mais à frente, segue o mesmo padrão, onde elas recebem um elogio, uma crítica, uma instrução e, por fim, uma promessa da parte do Senhor. O Senhor começa se apresentando à Igreja de Sardes, através de sua carta a eles, da seguinte forma: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Apocalipse 3, versículo 1. Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas nos trazem um significado. O número 7 é simbolizado como algo completo, perfeição. Os 7 Espíritos de Deus traz o sentido de que Ele é o Todo-Poderoso que pode reviver todo aquele que está morto, aquele que faz o impossível acontecer. Já as 7 estrelas traz uma referência aos ministros da casa do Senhor, que levam a sua mensagem a todo aquele que necessita, trazendo uma vida nova à sua igreja. Jesus está vendo e controlando tudo, andando no meio de sua igreja, olhando a cada um no modo em que fazem a obra do Criador. Notem que nesta carta, diferentemente das outras cartas passadas, Jesus não menciona nenhuma perseguição ou martírio ao povo daquela igreja. Também não menciona falsos líderes levando o povo ao engano. Muito pelo contrário, parecia ser um tempo de paz para a igreja de Sardes, onde eles conheciam a verdade e pregavam a palavra de Deus livremente, porém estavam mortos por dentro por conta de sua vaidade. Jesus viu naquela igreja a soberba e a audácia de alguns cristãos, fingindo estarem vivos na obra do Senhor, porém estavam mortos. A igreja de Sardes, talvez por viverem numa cidade tão orgulhosa, acabavam também vivendo de aparências. Eles viviam de fama perante os homens, mostrando estarem cheios do poder de Deus, quando na verdade estavam vazios e desaprovados por Deus. Aquela igreja foi morrendo aos poucos até ser retirado de vez o Espírito Santo dela, querendo mostrar ser viva, contudo estava morta. Em seguida, Jesus traz uma instrução à sua igreja, pedindo a eles que permanecessem atentos e não deixassem o que restava morrer. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Apocalipse 3, versículo 2 e 3. Jesus desejava que aquela igreja voltasse a ser uma igreja desperta, recordando-se do verdadeiro evangelho que havia sido ministrado em cada um dos corações. Aqueles cristãos de Sardes deveriam arrepender-se dos seus pecados e obedecer à instrução de Cristo, para não serem pegos desprevenidos pelo Senhor. Vemos que Jesus tinha pressa na mudança daquela igreja, já que ele diz que não havia achado as obras deles perfeitas perante os olhos de Deus. Aqueles cristãos tinham apenas uma casca, onde tudo era bonito e perfeito, onde eles eram os cristãos fervorosos. Mas no seu interior não havia nada, eles estavam loucos, com falta de comprometimento e verdade para com a obra de Deus. Os cristãos de Sardes podiam entender o recado do Senhor sobre vir como ladrão, já que por 2 vezes eles não vigiaram e puderam ser invadidos pelo inimigo. Mesmo sendo vista como uma cidade indestrutível ou intransponível, o Senhor queria que aqueles cristãos não errassem mais, mas ficassem vigilantes para não serem pegos de surpresa. Após a correção dada por Jesus àqueles cristãos relaxados, ele segue sua carta com uma linda promessa a eles. No entanto, você tem aí em Sardes poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo 4 ao 6. Naquela cidade havia muita idolatria, muito paganismo, mas ainda havia algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras.
No meio de uma igreja quase morta, Jesus ainda pôde encontrar algumas pessoas fiéis. Pessoas que não se deixaram levar pela soberba, pelo orgulho, pela corrupção de sua alma ou fé, provando que o Senhor conhece os seus, conhece aqueles que fazem sua obra verdadeiramente e não estão mortos diante dele. Jesus ainda prometeu que todo aquele que não havia contaminado suas vestes, em breve estaria andando de branco na glória juntamente com ele. Todos os que vencerem seriam vestidos de roupas brancas, indicando santidade, pureza e perfeição. Jesus também prometeu que jamais apagaria seus nomes do livro da vida. Podemos perceber que o livro da vida é mencionado várias vezes na Bíblia. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que cooperasse no Evangelho de Cristo tinha os seus nomes escritos no livro da vida. Você encontra em Filipenses 4, versículo 3. Já Jesus disse que os nomes dos vencedores, que se mantêm puros, não seriam apagados deste livro. Por outro lado, todo aquele que não faz com zelo a obra do Senhor e anda de qualquer maneira, não tem seu nome no livro da vida, e quando forem julgados por Deus, serão jogados no lago de fogo, mas os fiéis viverão com Cristo no paraíso de Deus. Estes fiéis são dignos por andarem nas boas obras determinadas por Deus. Essa promessa do Senhor se aplica não só aos cristãos de Sardes, mas a todo aquele que anda de acordo com a vontade do Senhor. Todo aquele que faz a vontade dele, um dia andará de branco, festejando com Cristo as bodas do Cordeiro. Jesus prometeu ainda confessar diante do Pai todo aquele que confessa o nome dele diante dos homens. Vemos o quão gloriosa é essa promessa. Não há nada na terra que se compara a isso. Ser recebido pelo Senhor, sendo levado por ele até o Pai e tendo seu nome confessado a Deus como servo fiel que cumpriu a sua vontade aqui na terra. Por isso devemos ficar firmes e não desanimarmos, pois naquele grande dia valerá a pena qualquer esforço feito pelos servos do Senhor. Por fim, o Senhor pede para que todo aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando damos ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, conseguimos andar corretamente, sem pecarmos diante dele, e com isso recebemos muitas vitórias e bênçãos da parte de Deus. Concluímos que todos nós cristãos devemos renovar e nos reavivarmos diante de Deus a cada dia, para não sermos considerados uma igreja morta por Ele. Qualquer igreja pode morrer a qualquer momento, se nem sequer perceber, talvez pela monotonia dos cultos, pela monotonia das orações, da pregação da palavra do Senhor, da vaidade, da soberba, enfim. Se não tomarmos cuidados, podemos morrer lentamente e espiritualmente. Por isso devemos nutrir nossas vidas a cada dia com alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. A correção e a promessa do Senhor à igreja de Sardes não são apenas para aqueles cristãos daquela época, mas são válidas para todos os cristãos de todas as épocas e lugares possíveis. Que possamos ser diferentes dos cristãos infiéis de Sardes, que possamos ser humildes e reconhecermos a cada dia nossas fraquezas e onde estamos errando, pedindo sempre a ajuda do Criador, para nos reanimarmos a cada dia. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Apocalipse 2, versículo 18. Tiatira. Tiatira foi uma antiga cidade da Ásia, localizada na Lídia, sobre a qual está edificada a atual cidade turca, Akhisar. A cidade de Tiatira tinha o comércio como sua atividade principal. Ela era uma grande cidade comercial. Era muito afamada por seus sindicatos e os seus tecidos de lã tingidos de púrpura, uma tinta caríssima obtida de moluscos. Você encontra em Atos 16, versículo 14. Também era muito conhecida por seus instrumentos de cobre e bronze. Tiatira ficava a pouco mais de 80 quilômetros de Esmirna e na metade do caminho de Pérgamo. Nesta cidade também residia uma mulher por nome Lídia, a qual depois se converteu a Cristo através dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Nós já postamos aqui no canal o vídeo sobre Lídia, vou deixar nos cards e também na descrição. O nome Tiatira significa sacrifício contínuo ou sacrifício perpétuo. Por essa igreja ignorar o sacrifício de Cristo, dando lugar a sacrifícios idólatras, deixando de lado o Novo Testamento
e se baseando no Antigo Testamento, onde o sacrifício real não foi o de Jesus, anulando a eficácia do sangue de Jesus. Na cidade de Tiatira, havia um templo erguido em homenagem ao deus Sol, Apolo. Era uma cidade pagã, onde aceitava a idolatria e muitas outras heresias. Nessa época, foram criados e colocados na igreja a missa, os santos, as imagens, os dogmas, a proibição de aquele que não entendia ter acesso à leitura e exame das Escrituras. Na época de Tiatira, também surgiu a casta sacerdotal, o clero, e foi onde a fé por maior parte dos cristãos morreu. A carta à igreja em Tiatira. A profecia da carta de Tiatira se deu provavelmente entre os anos 538 ao ano 1517 de nossa era. A carta à igreja de Tiatira começa com a apresentação do Senhor Jesus Cristo ao anjo, o pastor da igreja. Como no início do vídeo, já podemos perceber, Jesus se descreve como Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus se apresentou dessa forma por conta do contexto que viviam os cristãos da cidade de Tiatira. Ali havia uma grande associação que trabalhava com bronze. Por isso Jesus diz que seus pés são como bronze reluzente e seus olhos de fogo, para enxergar tudo o que havia escondido dentro dessa igreja. Logo após Jesus se apresentar, ele elogia a igreja. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Apocalipse 2, versículo 19. Jesus estava observando as obras e atitudes da igreja em Tiatira. Ele sabia da conduta de seus fiéis, a fé de cada um deles e o amor pelo qual eles faziam sua obra. A igreja de Tiatira era uma igreja ativa e esforçada. Os cristãos tinham zelo pela obra do Senhor. O amor que faltava na igreja de Éfeso transbordava na igreja de Tiatira. Mas a igreja de Tiatira não era perfeita e foi repreendida pelo Senhor por alguns de seus atos. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Apocalipse 2, versículo 20 e 21. Tiatira tinha um grande problema. Ela era tolerante em relação a uma falsa profetisa, a qual Jesus chamou de Jezabel. Não sabemos se de fato existia uma mulher por nome Jezabel nesta cidade, ou se era apenas uma referência a Jezabel, esposa do rei Acabe. Essa mulher pode ter sim existido, mas não sabemos, já que o nome Jezabel na Bíblia é sinônimo de sedução, a idolatria e a imoralidade. Jezabel, esposa de Acabe, teve uma influência horrível em Israel, levando o povo a práticas idólatras. Jezabel, esposa de Acabe, perseguiu e tentou matar o profeta Elias, tentando se desfazer da verdade vinda do Senhor. Tinha centenas de profetas de Baal. Era uma mulher perversa. Já postamos aqui no canal também um vídeo sobre Jezabel. Vou deixar o link nos cards e na descrição. A Jezabel de Tiatira agiu de modo parecido, seduzindo os cristãos às práticas idólatras e prostituição. Ela fez com que os servos do Senhor comessem coisas sacrificadas a ídolos, uma prática condenada por Deus que representa comunhão com Satanás. O objetivo dessa mulher Jezabel de Tiatira era propagar um engano. Ela queria desviar os servos de Deus do caminho certo, os levando a praticar coisas que desagradam ao Criador. Ela pregava que os crentes tinham que conhecer as coisas profundas de Satanás. Você encontra em Apocalipse 2, versículo 24. O culto idólatra que tinha começado em Pérgamo, nessa época de Tiatira, começou a tomar força. Os crentes daquela igreja conviviam com as trevas, pensando estarem andando na luz. Eles praticavam as festas e rituais que eram incompatíveis com o Evangelho. Nesse período surgiu a falsa doutrina, e foi onde o pecado entrou dentro da igreja. Por conta desses atos, Jesus avisou que traria o castigo sobre eles.
Ele havia dado tempo àquela igreja de se arrepender, porém muitos não fizeram isso. Por isso, vou fazê-lo adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Apocalipse 2, versículo 22 e 23. Nesta carta podemos perceber que Jesus ainda foi longânimo, dando tempo aos crentes daquela igreja de se arrependerem de seus pecados e a corrupção do seu evangelho. Porém, Jezabel e seus fiéis não quiseram abandonar aquelas práticas. Por isso, Jesus iria punir aqueles crentes infiéis ao seu nome, para provar para todos que ele era o Senhor que sonda as mentes e os corações. Jesus não iria falhar em disciplinar o seu povo. Ele queria mostrar a todos que o pecado não traz nenhum benefício, apenas a morte física e espiritual. A morte daqueles infiéis serviria de alerta para os outros. As igrejas poderiam então entender que Jesus é quem sabe de tudo o que acontece e que ele julga com juízo cada um segundo as suas obras. A promessa à igreja de Tiatira. Por fim, Jesus faz uma promessa à igreja de Tiatira. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, versículo 24 ao 29. Cristo exortou aquela igreja, pedindo apenas que eles permanecessem fiéis à sua palavra e ao seu nome, não se misturando com os costumes pagãos daquele lugar. Ele desejava que seus filhos, ao invés de conhecer as coisas profundas de Satanás, pudessem conhecer mais dele, a estrela da manhã, e vivenciarem a glória de Cristo. Jesus condenaria os pecadores, os despedaçando como um vaso de barro, mas daria a todo aquele que vencesse autoridade sobre todas as nações e a estrela da manhã, que é Jesus Cristo, iluminando a sua noiva naquele grande dia do banquete celestial. Jesus termina a carta à igreja de Tiatira, como nas outras cartas, pedindo para que todo aquele que tiver ouvidos ouvisse o que o Espírito diz às igrejas. Dar ouvidos, nesse caso, seria prestar atenção em sua palavra e agir de acordo com o que Jesus havia pedido a cada um. Jesus vê tudo e todos. Ele faz uma distinção certa entre os servos de Satanás e os seus servos fiéis. Todo aquele que deseja servir ao diabo, não se arrependendo de seus pecados, Jesus promete tribulação e morte. Mas os seus discípulos fiéis receberão dele a honra de estarem naquele grande dia em sua presença e o privilégio de reinar com ele sobre os inimigos. Muitas igrejas dos dias de hoje também agem como Tiatira, aceitam o pecado dentro delas por benefício próprio. Aqueles crentes infiéis de Tiatira também aceitavam o pecado dentro da igreja, somente para poderem participar das festas e atividades econômicas da cidade, a fim de não serem excluídos por conta da religião. Hoje vemos também muitas igrejas sendo usadas de palanques, onde o nome de Jesus não é mais pregado, e sim o amor ao dinheiro, a práticas idólatras e benefícios próprios e muitas outras coisas. Mas não podemos esquecer que Jesus nos observa a cada dia e julgará cada um com juízo. Não basta darmos valor a esse mundo e esquecer o mundo espiritual. Devemos estar sempre ligados em Cristo, fazendo sua vontade e buscando andar de acordo com a sua palavra, para que naquele dia possamos receber a recompensa do Salvador. Devemos sempre nos perguntarmos: será que estamos tolerando o pecado? Será que estamos aceitando a idolatria e profanação no nome do Senhor? Será que estamos admitindo o mundo?
Que possamos ter para todas essas perguntas a resposta negativa. Que possamos andar com Cristo e não com o mundo, pois esse mundo jaz do maligno. 1 João 5, versículo 19. Que possamos ser diferentes desses crentes infiéis de Tiatira, que nós não venhamos aceitar o paganismo dentro de nossos corações, mas que possamos aceitar o verdadeiro Senhor Jesus, que morreu na cruz por cada um de nós. E nenhum sacrifício é maior do que o do Messias. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Apocalipse 3, versículo 7. Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma das 7 igrejas descritas no livro de Apocalipse. Ela ficava situada na cidade de Filadélfia, na Ásia Menor. O nome Filadélfia tem o significado de amor fraternal, e ela foi nomeada desse modo em tributo ao fundador da cidade, o rei de Pérgamo, Átalo II, a qual era conhecido por seu apelido de Filadelfo. A cidade de Filadélfia foi fundada em 140 a.C. Aquela cidade produzia uvas e os moradores dali adoravam Dionísio, o deus grego do vinho. Filadélfia era uma cidade muito importante para a cultura grega, porém ela ficava situada numa região vulcânica, sofrendo constantemente muitos terremotos. E por conta de um desses terremotos, ela foi destruída em 17 d.C. e reconstruída novamente pelo imperador Tibério. Logo que a cidade de Filadélfia foi reconstruída, ela teve seu nome modificado, foi chamado de Neo-Cesareia por um período de tempo. Depois, quando Vespasiano reinava por ali, trocou o nome dela por Flávia, nome da mulher dele. Hoje em dia, a cidade de Alessirr fica situada ali em Filadélfia, construída sobre as ruínas dela. A igreja de Filadélfia foi também criada no tempo do apóstolo Paulo, assim como as outras igrejas que já vimos. A Carta de Filadélfia. Antes de começarmos a entender essa carta, devemos saber que, assim como a igreja de Esmirna, Filadélfia também não foi repreendida e nem desaprovada pelo Senhor. Muito pelo contrário, Filadélfia foi muito elogiada e bem vista entre as outras igrejas por Jesus. A carta de Filadélfia, assim como as outras cartas às outras igrejas, recebe em primeiro lugar a apresentação do autor, que se trata de Jesus. Ele se apresenta como aquele que é o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Você encontra em Apocalipse 3, versículo 7. Nessa apresentação do Senhor, podemos ver a importância da palavra verdadeiro, a qual é muito usada no Novo Testamento, excepcionalmente nos livros de João, em referência ao Criador. Você encontra em João 3, versículo 33, João 7, versículo 28, João 8, versículo 26 e João 17, versículo 3. Jesus Cristo é quem tem a chave de Davi. Nele se cumprem todas as promessas do Senhor para o seu povo. Ele é o único que pode abrir qualquer porta ou fechá-la. Jesus, por fazer parte da linhagem real de Davi, tem toda a influência no reino de Deus, o seu Pai. Jesus, através disso, abre e ninguém pode fechar, senão ele. Ele fecha e ninguém pode abrir, a ele pertence toda a autoridade. Jesus, se apresentando dessa maneira, trouxe aos cristãos da igreja de Filadélfia uma paz muito grande. Isso porque os judeus perseguiam a igreja de Cristo. Eles afirmavam aos crentes que eles não eram salvos porque não estavam debaixo da lei. Eles insistiam que apenas os judeus é que pertenciam ao povo de Deus. Mas Jesus Cristo, com a fala à igreja de Filadélfia, trouxe uma certa clareza em relação à sua salvação, mostrando que aquelas pessoas não estavam sob o poder do julgamento dos judeus, mas sobre o poder daquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Após a saudação, Jesus traz um elogio à igreja de Filadélfia. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Apocalipse 3, versículo 8. Como em todas as cartas, Jesus afirma que ele conhece as obras de suas igrejas. Jesus conhecia aquela igreja,
Sabia que ela tinha pouca força, mas que ela era uma igreja fiel ao Senhor. A igreja de Filadélfia era pequena em quantidade de pessoas e que tinha pouca força, mas suas obras eram muito valiosas pelo Senhor. Sobre a porta aberta, a qual o Senhor havia colocado diante deles, foi pelo fato de que Filadélfia, enquanto cidade, ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente e o Oriente. Assim, as pessoas vinham de todas as partes do Império Romano até Filadélfia, dando àquela igreja uma chance grande de evangelização. A igreja de Filadélfia não desperdiçava essa grande porta aberta por Deus. Eles pregavam o evangelho sem medo, colocando na frente o nome do Senhor Deus Altíssimo. Eles agiam como missionários fiéis, cumprindo a sua missão. Mesmo com todo o abuso ou deboche daqueles que eram contra a obra do Senhor, a igreja de Filadélfia não negou jamais o nome de seu Senhor. Eles guardaram em seu coração com amor a sua palavra. A igreja de Filadélfia podia ser pequena e sem valor aos olhos humanos, mas era grande aos olhos do Senhor. A igreja de Filadélfia realizou com honra o seu papel missionário, cumprindo a vontade de Deus, ao invés de cuidar apenas de seus interesses. Eles cumpriram o ide e pregai o evangelho, que Jesus havia dito aos seus discípulos. Mas engana-se quem pensar que para a igreja de Filadélfia tudo era um mar de rosa. Havia sim alguns empecilhos para aqueles cristãos. Dentre eles, os falsos judeus que congregavam ali naquela cidade, em uma sinagoga, assim como na cidade de Esmirna. Em sua carta, Jesus diz claramente sobre isso, mencionando uma sinagoga de Satanás. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Apocalipse 3, versículo 9. No livro de Atos, podemos ver que as primeiras perseguições sofridas pela igreja, tanto em Jerusalém como na Ásia, começaram pelos judeus. A igreja em Filadélfia sofreu muito por conta desses falsos judeus. Os judeus da cidade de Filadélfia se gabavam pensando eles serem o povo escolhido por Deus. Porém, na carta, o Jesus disse que, na verdade, eles eram mentirosos e que eles faziam parte da sinagoga de Satanás, sendo usados pelo inimigo como obstáculo para a obra de Deus. Jesus amou a igreja de Filadélfia e estava ao seu lado em todos os momentos, provando para aqueles judeus que aqueles cristãos da igreja de Filadélfia eram os verdadeiros escolhidos dele e não aqueles judeus mentirosos. A igreja de Filadélfia podia ser desprezada por eles, mas era amada pelo Senhor. Esta era uma prova do amor do Messias para com os seus seguidores. Os falsos judeus os odiavam, mas o Senhor os amava. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também aguardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Apocalipse 3, versículo 10. Aqueles cristãos de Filadélfia foram fiéis e guardaram a palavra do Senhor. Assim também o Senhor Jesus prometeu a eles que os guardaria da hora da tribulação. Vemos o quão vale a pena sermos fiéis a Deus, não por barganha ou por interesse pelo que Ele pode fazer por nós, mas por quem Ele é. O Senhor é poderoso para livrar quem Ele quiser de qualquer perigo. Ele é forte, aquele que guerreia por cada um de nós. Servi-lo não é uma obrigação, mas sim um prazer. Ser servo de Jesus nem sempre é fácil. Vão existir perseguições, vão existir calúnias, difamações, dores para os servos, mas todo aquele que for fiel a Ele, perseverar até o fim e fazer a sua obra, esse terá uma grande recompensa de Cristo. Vemos isso na promessa feita pelo Senhor. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo 12 e 13. A carta à igreja de Filadélfia se encerra com uma linda promessa de recompensas grandiosas aos vencedores. As colunas de Filadélfia se desfizeram e caíram no terremoto algumas décadas atrás. Contudo, as colunas no verdadeiro templo de Deus nunca serão destruídas.
As colunas no templo de Deus não são feitas de pedra, mas são colunas vivas e fortes, ou seja, aqueles que forem fiéis e vencerem. As promessas de Jesus só são feitas para aqueles que não desistem de sua caminhada, para aqueles que perseveram até o fim. Jesus não promete nada ao medroso, mas somente aquele que tem coragem de fazer sua obra e andar em obediência em seus caminhos. Jesus também prometeu escrever sobre o vencedor o nome de seu Deus e o nome da cidade de seu Deus, isto é, a Nova Jerusalém e o seu próprio novo nome. Na época em que Filadélfia foi destruída pelo terremoto, a cidade logo depois foi reconstruída. Como já vimos anteriormente, ela teve seu nome trocado como forma de homenagear o imperador Tibério. Mais à frente, ela teve seu nome novamente alterado para homenagear outro imperador, o Vespasiano. A promessa de Jesus então tinha a ver com isso. Os cristãos fiéis da Filadélfia receberiam um novo nome, para saber que eles pertenciam a Deus, a Nova Jerusalém e a Cristo. A Nova Jerusalém é a cidade santa, onde o vencedor irá morar. O vencedor faz parte da noiva de Cristo, e por isso ele recebe também o nome de Cristo. Enfim, meus irmãos, a igreja de Filadélfia podia ser vista como fraca, como pequena diante dos homens, mas em sua humildade ela é amada pelo Senhor. Aqueles cristãos não desanimaram com os ataques vindos dos falsos judeus, mas eles se esforçaram ainda mais para fazerem a obra do Senhor. Eles fizeram o seu trabalho missionário, e com isso, com certeza, ganharam almas para Cristo. A igreja de Filadélfia preferiu ser pequena do que ser grande e mundana, como as outras que vimos anteriormente. Ela não tentou impressionar os homens, mas sim chamar a atenção de Deus, e conseguiram, sendo amada pelo Senhor Jesus. Que possamos ser como a igreja de Filadélfia, não sermos conquistadores, mas podemos sim conquistarmos. Conquistar o amor do Senhor, que é o nosso tesouro maior. Ainda que sejamos fracos, é Ele quem nos faz forte. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3, versículo 14. Laodiceia. Laodiceia situava na cidade da Frígia, uma localidade na Ásia Menor. Ela ficava localizada no Vale do Lico, perto das cidades de Colossos, Filadélfia e Hirápolis. O nome Laodiceia vem do grego Laos, que significa povo, e Decaios, que significa justiça. Então podemos entender que Laodiceia tem o seu significado de justiça do povo, mostrando que naquela cidade prevalecia a democracia. A cidade de Laodiceia só vivia, ou em sua grande maioria, pessoas ricas ou milionárias. Inclusive, ela era lembrada como a cidade dos milionários, já que ali existiam belos teatros, estádios e ginásios grandiosos. Laodiceia foi fundada no ano de 250 d.C. pelo governador sírio Antíoco II. E ele pôs o nome de Laodiceia nessa cidade em homenagem a Laodice, sua esposa. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica, como já falei anteriormente, e ali havia uma importante indústria de lã negra que era vendida para as outras cidades e também usada para fazer roupas finas e caras. Ali também havia uma escola de medicina, que tinha sua junção ao templo de Esculápio. Ali os médicos preparavam um pó frígio que era muito famoso para o tratamento de curs, que é infecção ou problema oculares. Esse pó era usado em forma de colírio. Mas nem tudo era perfeito em Laodiceia. Apesar de muito rica, estava sob uma região muito carente de água. As fontes de água de Laodiceia geravam águas muito quente e poluída, ruim para o consumo, água que não se podia beber. Foi então que eles construíram alguns canais de pedra para trazer água da cidade vizinha, Heliópolis. Porém, a água chegava ainda morna em Laodiceia. Eles tinham então que esfriar a água antes de consumi-la. Ao que tudo indica, o apóstolo Paulo também tenha sido fundador da igreja em Laodiceia, já que na Bíblia diz que a palavra do Senhor foi pregada em toda a Ásia nas viagens de Paulo. Você encontra em Atos 19, versículo 10. A carta à igreja de Laodiceia. Jesus se identifica em sua carta, escrita pelo apóstolo João, dizendo ser o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. A palavra Amém é um termo hebraico que significa certamente, verdadeiramente e assim seja. Podemos entender então que Jesus, ao se declarar como o Amém, mostra-nos que Ele é o verdadeiro, que todas as coisas se formam através dele. A testemunha fiel e verdadeira significa que Jesus traz o verdadeiro testemunho sobre o seu Pai e a vontade dele para com os homens, o princípio da criação de Deus. Foi onde tudo se fez. Portanto, a criação de Deus foi originada por Ele, que depois vemos Ele dar seu único Filho por amor de todos nós pecadores. Você encontra em 1 Colossenses 1, versículo 15 e 16. A carta de Jesus ao pastor da igreja em Laodiceia traz muitas informações referentes ao caráter e circunstâncias daquela cidade. Em todas as outras cartas, Jesus traz um elogio às suas igrejas, mesmo que elas tivessem que se ajustar de alguma forma. Porém, com a igreja de Laodiceia, isso foi diferente. A igreja de Laodiceia, assim como a igreja de Sardes, não mereceram palavras de aprovação de Jesus Cristo. Elas estavam mortas na fé, em suas atitudes e modo de viverem. Laodiceia foi a igreja que recebeu uma das mais duras exortações do Senhor. Vejamos em sua carta: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Apocalipse 3, versículo 15 ao 17. Assim como em todas as outras igrejas, dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Jesus mostra o quanto Ele conhece a cada uma. Ele conhece cada uma de nossas obras, pois Ele anda no meio dos candeeiros, observando a cada um. E não foi diferente com a igreja em Laodiceia. Jesus viu que aquela igreja estava desanimada, se tornou uma igreja arrogante, onde somente os interesses pessoais que a interessavam. Aqueles crentes não tinham uma posição certa, eles faziam o que queriam e não o que o Senhor queria que eles fizessem. A igreja de Laodiceia foi exortada por ser uma igreja inútil, assim como a água que vinha para a cidade provocava náuseas, por não ser quente e nem fria, assim era a igreja de Laodiceia. Aqueles cristãos não eram quentes e nem frios. Eles não pertenciam ao Senhor de todo o coração. O Senhor estava prestes a vomitá-la por conta de suas atitudes. Jesus se enojou ao olhar para a igreja de Laodiceia e ver sua arrogância, sua autossuficiência, pensando não dependerem nem de Deus, e sentiu vontade de vomitá-la de sua presença. Os habitantes de Laodiceia se orgulhavam de serem ricos e não terem falta de nada. Eles se achavam autossuficientes, não precisando de ninguém. Contudo, eles eram mal vistos pelo Senhor. Aqueles crentes estavam necessitados, cegos, nus perante Deus. A igreja e cidade de Laodiceia se sentiam uma igreja e cidade magnífica, onde todos eles tinham, e nada tinham faltas, mas em nada isso mostrava o verdadeiro estado dela. Jesus vê tudo o que somos ou fazemos, e Ele sabe a verdade de cada um de nós. Ele vê as obras e sonda os corações. A igreja de Laodiceia mentia para si mesma, mas não para Jesus. Vemos uma grande diferença entre a igreja de Esmirna para a igreja de Laodiceia. Esmirna é uma igreja simples e pobre perante os olhos dos homens. Uma igreja humilde que não tinha riquezas, mas que Jesus estava sempre presente, onde sempre foi o centro. Ela era considerada pobre pelos homens, mas rica perante Deus. Você encontra em Apocalipse 2, versículo 9. Já a igreja de Laodiceia era o oposto. Eles eram ricos perante os homens, orgulhosos, mas eram pobres e nus perante o Senhor. Laodiceia era uma igreja onde Jesus não estava presente, onde só a vaidade prevalecia e o fervor estava fora de cogitação. Jesus não se afastou deles, mas aqueles crentes é que se afastaram de Jesus. Os crentes da igreja de Laodiceia não se importavam mais em saber quem era Jesus e por que ele havia morrido na cruz. Eles não estavam mais dispostos a corresponderem à ação do Espírito Santo, nem estavam frios o suficiente para perceber o tamanho de suas carências. Além de serem inúteis à obra de Deus, eles não se arrependiam de seus atos. Por isso Jesus desejava que fossem frios ou quentes, pois assim poderia agir de alguma forma por eles. Jesus continua sua carta com um conselho à igreja de Laodiceia.
Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Apocalipse 3, versículos 18 e 19. Como disse anteriormente, Laodiceia era uma cidade rica, e sua riqueza vinha de seu comércio e produção da famosa lã negra, de fina qualidade. Laodiceia era uma referência para a indústria têxtil da época. A produção de lã negra e de variadas vestes em Laodiceia não foram o bastante para cobrir a sua nudez perante o Senhor. O que mancha as nossas vestes é o pecado. Por isso Jesus estava aconselhando essa igreja a se vestirem de roupas brancas, para que aquele pecado seu fosse anulado. Roupas brancas significam santidade, arrependimento e pureza. Se aqueles crentes se arrependessem de todo o coração, eles viveriam numa vida diferente e rica perante Deus. Caso contrário, continuariam naquela vida sem alegrias e de aparências. Laodiceia estava morna e sem vida, mas não reconhecia isso. Eles eram miseráveis e pobres espiritualmente, por isso necessitavam de ouro refinado, o verdadeiro ouro de Deus, que é a sua palavra viva e fervorosa. O orgulho deixava Laodiceia cega espiritualmente. Mesmo tendo muitos médicos e muitos remédios ali, o que aqueles crentes precisavam era do colírio de Deus para remover sua cegueira espiritual. A riqueza a qual precisamos unicamente é o espiritual, e ela vem somente de Deus. O Senhor nos oferece o ouro puro, refinado pelo fogo, e é Ele quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza com roupas brancas. Somente o Senhor pode curar a cegueira espiritual daqueles que são orgulhosos e que se denominam autossuficientes. Como vemos na carta de Jesus, ele diz claramente que repreende a todos os que ele ama. Esse é um grande privilégio para a Igreja de Cristo. Se o Senhor nos repreende, é porque ele se importa conosco e ele quer que voltemos sempre ao seu primeiro amor, vivendo uma vida de santidade para um dia vivermos com ele no paraíso. A correção do Criador é uma manifestação pura e linda do seu grande amor, assim como um pai que corrige seu filho para o seu próprio bem. Assim é Deus conosco, nos corrigindo por meio de seu amor maior, para que tenhamos uma vida completa e feliz espiritualmente. Quando Deus nos corrige, devemos aceitar sua correção, pois é para o nosso próprio bem. Ele não quer o nosso mal, mas sim conduzir-nos ao arrependimento e à plena comunhão com Ele. O Senhor queria que a igreja de Laodiceia fosse zelosa com sua obra e arrependesse dos seus pecados. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira, mas ela deve ser feita com seriedade e zelo. Aqueles crentes deveriam não pararem de buscar a Deus, deveriam dele aproximar-se, encher-se do Espírito. Só assim teriam uma vida espiritual e plena. E por fim, Jesus traz uma promessa e pedido aos crentes de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo 19 ao 21. Na igreja de Filadélfia, Jesus pôs uma porta aberta diante deles, mas a igreja de Laodiceia fechou a porta perante o Senhor. Jesus bate na porta, mas não força ninguém a abri-la. O desejo de Jesus era que aquela igreja mudasse seus atos para viverem uma vida diferente. Mesmo que seu desejo fosse de que toda a igreja abrisse-lhe a porta, cabia a cada um decidir por isso. Vemos neste versículo o entendimento e a importância do livre-arbítrio do homem. Jesus oferece a salvação a todos, mas cada pessoa toma a sua própria decisão em recebê-lo ou não. O convite de Jesus nem sempre será aceito por todos, nem todos abrirão a porta para ele. Muitos, como aqueles que viviam em Laodiceia, escolheram rejeitar o seu presente e chamado. Mornos e com o coração endurecido, permaneceram cegos ao fato de terem aceito uma justiça falsa. Por isso devemos ter sempre discernimento de que Jesus não obriga ninguém a seguir e a fazer a sua obra.
cabe a cada um de nós escolher o que é melhor para nós mesmos. Espero que possamos sempre escolher a Cristo, pois só dele vem a nossa salvação. Outro fato que devemos entender é que a fala de Cristo sobre cear com ele, nesse contexto, representa a comunhão com ele. É uma grande honra poder comer à mesa do Rei. Não há privilégio maior do que a bênção de cear com o Rei dos Reis. E por fim vemos a linda promessa de Cristo de que somente os vencedores sentarão com ele em seu trono, assim como ele se assentou no trono com seu Pai. Imagina que honra! Podemos sentar com o Messias em seu trono, ceando com ele as bodas do Cordeiro. Por isso devemos sempre estar atentos quanto às nossas atitudes e andarmos com arrependimento perante ele. O tema dessa igreja é o arrependimento. Sem arrependimento e santidade, ninguém verá a Deus. Deus quer que o ser humano tenha o seu coração humilde, puro e sem orgulho, diferente dos crentes de Laodiceia. Jesus se agrada dos mansos e humildes de coração, assim como ele é. Se encontra em Mateus 11, versículo 29. A igreja de Laodiceia é a última igreja que recebeu a carta do Salvador. Isso faz uma comparação ao fim dos tempos, a qual estamos nele. Muitas igrejas estão como Laodiceia, nem quentes e nem frias, mas sim mornas. E isso é um grande perigo. Não queira nunca, meu irmão, ser vomitado da boca do Salvador. Grande será a tristeza e desgosto daqueles que forem apartados de Cristo naquele grande dia. Não queira chegar nessa situação, que possamos acordar enquanto é tempo, ouvindo sempre o que o Espírito diz às igrejas. Todas essas 7 igrejas trazem um ensinamento para nós de alguma forma. Primeira, a igreja de Éfeso era uma igreja que fazia a vontade do Senhor, mas estava longe dele e precisava voltar ao primeiro amor. Segunda, Esmirna era uma igreja que amava ao Senhor e não foi repreendida por ele. Pelo contrário, ela muito o agradou. Ali havia cristãos que sofreram por amor de Cristo, mas saíram vitoriosos com ele. Terceira, Pérgamo era uma igreja devassa, onde aceitava a idolatria e o pecado dentro dela. Uma igreja que habitava na cidade onde se encontrava o trono de Satanás, e Cristo exortou pedindo para que ela conhecesse a verdade. Quarta, Tiatira era uma igreja que estava crescendo na fé e boas obras, mas seguia os ensinamentos errados de Jezabel, uma profetisa imoral e idólatra da época. E Jesus avisou que iria trazer castigo a todos os que continuassem a seguindo e praticando imoralidade usando o seu nome. Quinta, Sardes era uma igreja que fazia pouco a obra do Senhor, uma igreja que vivia de aparência, mas que estava morna perante ele. E aqueles cristãos deveriam mudar seus atos para salvar o pouco que lhes restava. Sexta, Filadélfia era uma igreja perseguida, mas que não desistia. Embora tivesse pouca força, Deus tinha aberto uma porta para aqueles cristãos e eles usaram essa porta para fazer a obra do Senhor. Foi uma igreja fiel e esforçada, assim como Esmirna. Sétima, e por fim Laodiceia, a qual também já vimos, onde as riquezas cegaram e deslumbraram aqueles cristãos, trazendo nojo ao Senhor. Cada uma dessas igrejas nos mostram que o Senhor observa cada uma de nossas atitudes. Ele anda no meio de sua igreja, prestando atenção em cada um de seus servos e pastores delas. Pois cada um dos pastores, no dia do juízo final, dará conta a Deus de cada uma de suas ovelhas. Devemos sempre fazermos a vontade do Senhor, fazer com carinho e zelo tudo o que Ele nos pedir, pois só Ele sabe o que é melhor para nós. Se confiarmos nele, só temos de sair de qualquer circunstância vitoriosos. O Senhor é justo e julga cada um com justiça segundo as suas obras. Ative o sininho das notificações para que quando postarmos um vídeo novo, você possa ser notificado. Deixe seu like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com alguém. Obrigado por sua presença em nosso canal. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.